Eu sabia que os meus pais não tinham condições para me pagar a faculdade, para me manter aqui em Lisboa. Eu nasci e cresci em Cabo Verde, com poucos recursos financeiros. Eu nunca tive televisão em casa, computador, telemóvel, nada. Os meus horizontes estavam muito limitados. Tenho imagens de mim na praia e eu a visualizar o que é que poderia estar do outro lado do horizonte. Sempre fui muito ambiciosa. Eu estou sempre 10 anos à frente do que é a minha realidade. Então eu permitia-me imaginar o que eram as coisas e criar uma realidade paralela, informar aos meus pais de que eu queria vir estudar em Portugal. E eles não concordaram e o que eu disse foi, eu vou a mesma. No dia em que eu entrei em guerra aberta com os meus pais, fiz logo a minha mala. Nesse processo todo eu estava conectada com visualizar-me na faculdade, metro, comboio, coisas que eu nunca tinha tido. Por manifesting, eu hoje ensino sobre manifesting. Essa mala era o símbolo de já é realidade. Evódia Graça, coach e empreendedora, aqui para partilhar contigo uma história de manifestação super inspiradora. É um preço que temos que pagar, deixar ir pessoas pelo caminho, reconhecer que nós somos mesmo a média das 5 pessoas que mais convivemos. O que eu fiz foi como se tornar milionário em 3 meses. Se não houver aqui um alinhamento entre o ser e o ter, porque podes ganhar esses milhões e perdê-los à velocidade da luz, porque não tens capacidade de segurar esse dinheiro, porque tu não foste preparada para. Eu acho que a infância é uma parte crucial da nossa vida, molda muito o contexto que nós vamos ter para nos formarmos e para sermos a pessoa que somos hoje em dia. E eu queria te perguntar, porque tu hoje tens, como as pessoas já vão poder ver, tu tens uma realidade completamente diferente daquela com a qual tu cresceste e aquela que tu viste à tua volta na tua infância. Então eu queria te perguntar, conta-nos a história lá desde o início. De onde é que tu vens? Quem era a Evódia? De onde é que tu surgiste? Tu falas sobre a tua vila, falas sobre como aquilo era rural. Explica-nos quão rural é que aquilo era. Então, o rural de muitas vezes andarmos descalças, é literalmente viver na natureza, com poucos recursos financeiros, ou Uhum. seja, vivíamos muito mais à base da natureza. Muito conviver com as crianças, com as outras crianças, com os amigos, não sermos tão conectados aos gadgets todos que hoje usamos. Basicamente era, não havia televisão. Eu venho de um contexto onde até vir para a faculdade eu nunca tive televisão em casa, nunca tive um computador, telemóvel, nada, mas conectávamos com as pessoas. E depois venho de uma realidade em que somos 4 irmãs e depois nasceu o meu irmão no ano em que eu vinha para a faculdade, acho eu, e então é uma realidade de eu conectar-me com a minha família, com as pessoas à nossa volta, viver da natureza. Eu regressei há pouco tempo de Cabo Verde e eu estava a dizer ao meu pai, pai, diz lá aos meus amigos que eu já fui Maria Rapaz, que eu ia plantar inhames contigo e que eu ia arrancar mandioca contigo e que eu digo isso e eles não acreditam, porque na verdade essa é a minha realidade, sim. Sim, eu nasci e cresci em Cabo Verde, era isso que eu ia dizer. Então, eu sou cabo-verdiana, vivo em Portugal há mais de 20 anos. Eu vim para cá com 18 anos para a faculdade, mas na verdade todo o meu percurso até aos 18 foi feito em Cabo Verde, na ilha de Santo Antão. Cabo Verde é um arquipélago com 10 ilhas, e eu sou da primeira, que é Santo Antão, que é das ilhas mais rurais do país. Então, basicamente, estamos isoladas entre ilhas, que esse também contexto define muito quem eu sou hoje, que é alguém que sai de uma ilha, que a única realidade que eu conhecia era a ilha, no máximo eu conhecia a ilha ao lado, que era São Vicente, e a Ilha do Sal. Então vem de uma realidade em que os meus horizontes estavam muito limitados pelas montanhas. Santo Antão é uma ilha muito montanhosa, em que basicamente o que nós temos acesso é o básico que está ali à nossa frente. Hoje em dia já nem tanto com o digital, com as tecnologias, evoluiu imenso a nível do acesso à informação, mas eu não tinha acesso a
como eu tenho hoje, não é? Se Uhum. não tens uma televisão em casa, todo o conhecimento na minha TED Talk eu falo disso, de todas as minhas grandes referências que eu tive acesso foi através dos livros. O meu pai já é reformado, mas foi professor do ensino primário e estimulava muito isso em nós, de nós sermos excelentes, e mesmo a minha mãe também. Então eu venho de uma realidade em que a leitura, ler, desde sempre fez parte da minha vida. A minha casa é cheia de livros porque eu conheci o mundo através dos livros. Eu li Anne Frank com 10, 12 anos, ninguém lê Anne Frank com 10 anos, né, há 20 anos atrás, e de me conectar, tipo, uau, eu sou daqui de Santo Antão, dessas ilhas, mas eu posso ser uma espécie de Anne Frank, que pode ser heroína da sua história, que pode ir para o mundo. Então, basicamente, eu sempre fui muito ambiciosa como aluna, não aceitava migalhas mesmo nas notas, implicava com os professores se não me dessem 20. Os nossos pais também eram muito, ahm, como é que se diz em português? Strict, tipo, Uhum. Eram muito, firmes, sim. sim, na forma de nos educar para que fôssemos mesmo focadas e atingíssemos os nossos objetivos a nível académico. Então acabou por acontecer que naturalmente eu reuni as condições para vir para cá depois E quero estudar, falar sim. sobre esse teu objetivo, mas no contexto de tu teres crescido na pequena cidade, na Uhum, aldeia onde tu cresceste, quais é que eram as tuas referências, o que é que as pessoas à tua volta faziam? Porque quando eu olho para ti, para a pessoa que tu és e de onde tu vieste, é mesmo uma diferença drástica e normalmente o caminho natural das coisas, mesmo em termos de psicologia, é as pessoas limitarem-se à realidade com a qual elas cresceram. Então eu queria perceber, então isto são duas perguntas numa. uhum. Um, que tipo de referências é que tu tinhas? Ainda para mais tu não tinhas televisão. Um, quem é que estava à tua volta? O que é que as pessoas do teu meio, do teu mundo faziam? E dois, o que é que, para além dos livros, ou só foi os livros, é que despertou em ti a curiosidade de, calma, se calhar há um mundo para além deste que eu vejo à minha frente? Eu, à minha volta, tendo em conta aquilo que eu sou hoje, eu não tinha grandes referências. No máximo tinha o meu pai, que era professor e que era uma autoridade na nossa ilha e que era reconhecido como o Senhor António, que toda a gente respeitava, porque quase toda a gente já foi aluno do meu pai. Então ele era uma grande referência para mim a nível da autoridade, de quem é que eu um dia vou ser. Até pelo meu próprio percurso académico, vejo que eu queria ser o meu pai, ser o meu professor. Hoje em dia eu ensino de forma diferente, mas eu queria quase ser o meu pai. A minha mãe também era uma grande referência para mim, super irreverente, super empreendedora, altamente resiliente, mas eu não tinha grandes líderes, grandes referências à minha volta que eu dissesse: no futuro eu quero ser esta pessoa. Eu não tinha mesmo. Então o que eu tinha era, eu tinha e tenho, eu sou muito ambiciosa, eu estou sempre 10 anos à frente do que é a minha realidade hoje. Então o que eu fazia era sempre visualizava o que é que eu poderia ser, e como eu era bombardeada de conhecimento através dos livros, eu Uhum. permitia-me imaginar o que eram as coisas e criar uma realidade quase paralela de um dia eu posso sair deste país e estou a ser alguém super mega importante, eu vejo a Anne Frank mesmo como uma inspiração, porque a Anne Frank, quando eu li a Anne Frank, era numa realidade de estarem enclausurados e de mesmo assim de tu podes ser a heroína da tua história. E eu então via Cabo Verde, Santo Antão, quase como uma espécie de mini prisão, em que se eu saísse de lá, eu também podia criar uma realidade enorme para mim. E o que acabou por acontecer foi eu me tornar numa inspiração para várias outras pessoas. As minhas irmãs depois vieram todas para a faculdade. Então eu quase que eu sou aquela que foi a primeira a abrir as portas. Eu sou a primeira da minha família a vir estudar numa universidade, a primeira a tirar uma licenciatura, um mestrado, a entrar para um doutoramento. Então, no meu caso, eu hoje é que sou a referência para muitas dessas pessoas, porque eu, a nível de referências, no máximo, teria o meu pai, a minha mãe e Claro, e algumas sentes que pessoas. tu tinhas essa ambição e daqui a pouco já quero que Uhum. contes a história de como é que tu vieste cá parar, porque requer muito.
Às vezes esta palavra tem uma conotação negativa, mas eu não concordo, porque eu uso mesmo e eu também me considero assim. Eu acho que o ser atrevida, se tu levares isso ao literal, é atrever-te a. E eu acho que o atrevimento é uma característica comum a todas as pessoas que fazem coisas grandes, como tu já fizeste muitas na tua vida. Hum, eu queria saber se dentro desse teu espírito atrevido, de uma pessoa que se atreve a fazer, já alguma vez sentiste que o teu meio à tua volta te quis segurar ou que te quis cortar as asas, que é natural, às vezes as pessoas são bem intencionadas, mas nós, quando nós estamos a imaginar para lá daquilo que nós temos e que as pessoas à nossa volta têm, é natural que nos tentem parar. Sim. Dentro da tua experiência, tiveste isso? Sim, sim, eu sou, toda a gente sempre me dizia e dizem até hoje, não é, que sou fora da caixa, tenho a mania, mesmo os meus pais sempre, eu acho que eu hoje tenho 2 filhos, não é, e eu hoje vejo a paciência que os meus pais tiveram para mim e para as minhas irmãs com personalidades diferentes e de realmente eu dei muito trabalho aos meus pais por ser atrevida. Nunca tinha pensado nessa forma como tu trouxeste agora. A palavra que eu mais uso é irreverente. Eu sei que sou uma pessoa irreverente de desafiar o status quo, fazer aquilo que ninguém faz, fazer, bora lá a ver se funciona. E o que acabou por acontecer foi, nos últimos 5, 10 anos, 5, 8 anos, eu compreendi o que é que isso realmente significava e como é que era importante para mim deixar ir pessoas que não estavam alinhadas comigo e que me puxavam para baixo para eu não ser essa Evódia que eu sou na minha essência, porque eu acredito que seja algo mesmo natural, eu sou naturalmente assim, eu sou diferente das minhas irmãs e nós tivemos exatamente a mesma educação, então tem mesmo a ver com a minha personalidade e muitas vezes é um preço que temos que pagar e muitas vezes é um preço de deixar ir pessoas pelo caminho. Eu não digo perder, porque nós não perdemos pessoas, quem tem que ficar nas nossas vidas fica, mas de reconhecer que nós somos mesmo a média das 5 pessoas que mais convivemos. E se nós convivemos com pessoas que não estão alinhadas com a nossa forma de estar na vida, que no meu caso é let's go, que é ok essas pessoas ficarem e, regra geral, o que acaba por acontecer é que depois mais tarde lá à frente acabamos por nos encontrar num outro contexto. Uhum. Então, sim, sim, são. E conta-nos um bocado a história de quando tu decidiste que querias vir. Uhum. Isso faz tudo à tua volta, era uma coisa impensável quase. Conta-nos um bocado como é que tu fizeste isso acontecer. Então, como é que eu fiz acontecer? Eu tinha todos os meus amigos, quase todos os meus amigos que nós terminámos o 12º ano juntos, estavam a preparar para vir para a faculdade, ou para o Brasil, ou para Portugal. E eu tinha esse desejo muito grande de sair do país. Eu não diria que era bem faculdade e etc. Era um desejo de saltar o horizonte, sabes? Ver o que é que havia do outro lado do horizonte. Eu tenho imagens de mim na praia e sempre que eu estou em Cabo Verde eu passo a vida a chorar Babi Rain porque é um confronto muito grande com a minha criança interior. Eu tenho imagens do verão na praia, aquelas areias pretas, negras, e eu a visualizar o que é que poderia estar do outro lado do horizonte, ou seja, quando já não houvesse mais mar, o que é que estaria do outro lado. Então essa conexão era um mix de universidade como um meio para sair, mas de saber que eu queria era ser alguém diferente, gigante, sabes? Então nessa altura eu sabia que os meus pais não tinham condições para me pagar a faculdade, para me manter aqui em Lisboa ou em qualquer outro lugar no mundo. Então o que acabou por acontecer foi, há todo um processo para tu saíres do país, tens que candidatar para uma vaga através do Ministério da Educação, se reunires as condições, tu és colocada numa universidade em Portugal e a partir daí depois podes candidatar-te por uma bolsa, mas há 20 anos atrás as bolsas já eram raríssimas e então o que eu fiz foi informar aos meus pais de que eu queria vir estudar em Portugal e eles não concordaram, não queriam, muito por influência da religião dos meus pais, aquela coisa de ter as crianças por perto, de poder controlar melhor uma adolescente de 17 anos, então eles não concordaram e o que eu disse foi, eu vou a mesma, tipo, no matter what, vamos entrar em guerra aberta. Então eu tive para ir
comecei a tirar os documentos todos, a tratar tudo, envolvia muito dinheiro e eu não tinha esse dinheiro, então de repente houve aquela parte de ok, eu preciso daqui de perceber como é que eu vou fazer as coisas. O meu pai, na altura, foi muito importante para mim de eu preciso que tu me ajudes. A minha mãe vai-me sabotar, nem que seja às escondidas. Então eu tenho imagens do meu pai a dar-me 500 escudos às escondidas para eu ir tirar um registro criminal. E depois da minha mãe perceber e tipo, de estar ali, hoje eu sei, eu estou super em paz com a minha mãe, não é? Foi uma cura muito grande que eu tive que fazer, mas foi muito desafiante para mim porque eu estava a ver todos os pais dos meus amigos a apoiarem incondicionalmente até a fazer empréstimos bancários para eles virem para a faculdade. Eu estava a travar uma batalha de os teus pais não querem que tu saias do país e tu vais. E acabei por viver esse processo todo, demorou entre 3 a 5 meses, eu só chego a Portugal em novembro para vir para a faculdade e o que aconteceu foi que acabei por ganhar a bolsa. A primeira é a vaga, não é? A colocação. Uma das coisas que para mim foi muito intencional foi, eu lembro da minha cama pequenina, o meu quarto era pequenino, e de fazer a mala. Tipo, no dia em que eu entrei em guerra aberta com os meus pais, fiz logo a minha mala. Tipo, eles querem que tu fiques e tu vais mostrar que vais. Então fiz a minha mala, comecei a pôr livros, tirar livros, roupas e etc. E então aí, mesmo não concordando, mas eles perceberam que a Eivória não vai mudar de ideias porque nós sabemos qual é a filha que nós temos. Então esse processo todo eu estava conectada com visualizar-me na faculdade, saber que uau, tu vais entrar para uma universidade, vais ter uma oportunidade incrível de ser alguém, tipo, eu conectava-me com Lisboa, visualizava coisas tipo metro, comboios, tipo, visualizava coisas que eu nunca tinha tido acesso e então, olha, 5 meses depois Ou seja, acabei. tu fizeste, desculpa estar a interromper, tu fizeste Sim. a tua mala 5 meses antes de tu ir. Sim, exatamente. Fiz a mala, eu sou comprida, então eu dormia encolhida porque a cama não dava para a mala e era mesmo algo É que tu tipo fizeste a mala 5 meses antes e depois tu dormias todas as noites durante 5 meses com a encolhida. tua mala ao lado. Sim, por manifesting, eu hoje ensino sobre manifesting, eu hoje ensino sobre o poder da visualização e da cocriação da nossa realidade, se estivermos mesmo focados e não deixarmos que os estímulos externos nos condicionem, tipo, estar focada e então, tipo, essa mala era o símbolo de já é realidade. Quando eu cheguei em Portugal, para mim era tipo peanuts, tipo, eu já posso passar por qualquer coisa, parte, eu já tirei um MBA em Brain Management nesses 5 meses no meu país e hoje eu faço isso com tudo, manifesto tudo aquilo que eu quero, eu manifesto através da visualização, começo pela visualização, ensino sobre isso, tenho uma metodologia que eu desenvolvi, porque efetivamente eu sou uma manifestadora que fazia isso sem saber que sequer que existia o conceito da manifestação, não é? Da visualização. E é engraçado que na fase final de eu ir para a faculdade, quando eu ganhei a bolsa, em Cabo Verde eram apenas 2 bolsas e eu fui uma das contempladas lá na minha ilha. Eu lembro-me que amigos meus, amigas, estavam-se a candidatar e eu fui a única a conseguir essa bolsa e de como isso foi um estímulo enorme. Eu lembro-me da minha mãe dizer, tu já tens a vaga, já agora tipo, ganhaste a bolsa, mas como é que vais sair do país? E na verdade eu não tinha como sair do país. Naquela altura sair do país era uma média de 600, 700 euros, um ticket de avião só para vir. E eu não tinha esse dinheiro, os meus pais não tinham esse dinheiro e mesmo que pudessem arranjar, a minha mãe não ia permitir. Então, de repente, eu tenho assim, que também para mim isto é manifestação e é importante deixar isso aqui neste podcast como inspiração para os empreendedores, para os jovens que estão a tomar decisões sobre o que é que querem ser nas suas vidas. Eu lembro-me que houve um dia à noite que eu estava em autêntico desespero e a conversar com Deus e a dizer, Deus, por favor, dê-me uma luz, eu preciso de ir para Lisboa, eu já tenho a bolsa, só preciso mesmo de aterrar em Lisboa. E eu não sei como, não sei se foi meio a dormir, meio acordada, mas eu tive uma visão de tu vais vender mangas. Então o que é que acabou por acontecer? O meu pai, por ser professor, nós vivemos em vários sítios na minha ilha porque ele já podia dar-se ao luxo de escolher aonde é que ele queria dar aulas. E nós vivemos 4 anos numa vila, numa mini vila,
chamada chão de igreja, em que estivemos lá 4 anos e a cultura das mangas, comer muitas mangas. E eu comi uma manga e plantei essa manga, que se tornou numa mangueira. E quando nós voltávamos para a nossa casa, eu disse ao meu pai, eu posso não levar nada, mas a minha mangueira vai comigo. E então tivemos de transplantar a mangueira para trazer para a nossa casa e plantar na horta da nossa casa. E é engraçado que muitos anos depois foi essa mangueira que deu todas as mangas que eu vendi para comprar o meu ticket para vir para a faculdade, num contexto de desespero de não saber aonde é que eu vou arranjar esse dinheiro. Então acordei e dei um ultimato. A partir de hoje ninguém toca numa manga minha, porque é tudo para o dinheiro que eu vou manifestar para o meu ticket. Então, quando cheguei a Lisboa, eu já tinha plena convicção de que eu tenho essa visão sempre que eu chego ao aeroporto de Lisboa, e eu cheguei há menos de 5 dias de Cabo Verde. Eu tenho os meus poros, eu sinto no aeroporto de Lisboa, eu sinto os meus poros comunicarem comigo, eu a descer as escadas rolantes, e eu nem sabia andar de escadas rolantes, e de decretar, tu vais ser incrível, esta é a maior oportunidade que Deus está a dar e tu vais agarrá-la mesmo com todas as tuas mãos. Então, respondendo muito a essa tua pergunta, de esse atrevimento também vem muito daí de eu paguei um preço e isto agora tem mesmo que valer a pena, sabes? Ainda Então, bem que tu fizeste isso acontecer. sim. E eu dessa história, eu acho a história muito bonita. Sim. E eu tiro duas grandes lições. Uma é, lá está, aquilo que estávamos a falar, de tu te teres permitido ver para lá daquilo que tinhas à tua frente. Isso é uma coisa que eu estou sempre a falar sobre isto no podcast, de que muitas vezes, e agora fazendo uma aplicação para a vida das pessoas, as pessoas provavelmente, se as pessoas estão a ouvir este podcast, elas não estão numa vila rural a plantar mangas e a vender mangas, o que facilita, mas às vezes as pessoas estão numa situação que elas gostariam de mudar e que elas não veem saída. Para elas é impensável. E elas até podem ver com a informação e com o Instagram e com o YouTube, veem pessoas a ver vidas completamente diferentes, mas mesmo para elas às vezes é difícil acreditar que isso sequer é uma possibilidade para elas. Então, esse acreditar é uma excelente lição de que não, tu podes ter essa audácia de pensar, ok, se aquela pessoa tem, tipo, eu também posso ter. E 2, é o não desistir. O não desistir, e eu normalmente uso uma analogia que me é muito útil para eu conseguir as coisas que eu quero na minha vida, que é, às vezes, nós não conseguimos ver nós não conseguimos ver uma maneira, nós não conseguimos ver um caminho. Nós temos um objetivo, mas nós não sabemos como é que vamos lá chegar. Há quem chame isto de delusion, há quem chame isto de que quer que seja, uma ilusão ou que seja, mas eu tenho uma analogia que é um filme. Imagina um filme que estás a ver aqueles filmes que começam com uma cena e depois volta tudo para trás e depois aparece tipo 5 anos atrás. Quando tu estás a ver um filme que começa com uma cena e a cena é tipo eu aqui a beber água e depois dá há 5 anos atrás, a personagem pode estar num contexto completamente diferente, numa história completamente diferente, numa situação completamente diferente, mas tu sabes, e o filme vai se enrolando, independentemente da situação que a personagem esteja a passar naquele momento, tu sabes que eventualmente a personagem vai acabar naquele momento que tu viste no início, dela a beber a água, ali sentada. Ou seja, eu olho para a minha vida assim, eu tenho uma visão de eu a fazer uma determinada coisa e eu acho que é esta analogia que me permite não desesperar, porque eu fico do género, ok, calma, eu já vi como é que isto acaba. Tipo, eu já vi essa cena já começou, agora eu estou no... Ou seja, independentemente do momento ou da coisa que me esteja a acontecer agora, eu sei que é lá que eu vou parar. E eu vejo muito isso no que tu estás a dizer. Eu acho que as pessoas podiam tirar um bocado disso para elas mesmo, para elas mesmas, e ter esse ângulo que ia lhes facilitar muito a vida. Agora, eu quero falar, as pessoas já têm um contexto de onde é que tu vieste, eu quero falar de quem tu és agora, o que é que tu fazes profissionalmente e não só. Tu és mãe de 2 filhos, já tiveste, pronto, e agora mencionar aqui o ângulo que toda a gente menciona, que é impossível não mencionar, que foi a tua ligação, entre aspas, com o Barack Obama no prémio, entre aspas, que tu recebeste por ele. Também já tiveste a oportunidade de trabalhar com ministros no teu país, já fizeste um monte de
coisas, tu agora és empreendedora, fazes consultorias, mentorias com várias mulheres. Vou-te deixar um bocado de falar sobre o que tu fazes agora, só para as pessoas perceberem o contraste da menina que tu eras para a mulher que tu és agora. Fala-nos um bocado sobre o que é que tu fazes. Então, olha, hoje em dia aquilo que eu faço é eu ajudo líderes, que não tem que ser o líder político, não é? Tu és uma líder. Eu ajudo pessoas ambiciosas, essencialmente, a ocuparem os seus lugares, sabes? Empreendedores, empresários, trabalho com vários empresários, pessoas que estão a querer lançar no digital e não sabem por onde começar. O meu trabalho não é ensinar sobre o digital, é preparo a pessoa que vai ter um negócio online, por exemplo. Mas começou há 8 anos, eu deixei uma carreira por conta de outrem para começar a empreender há 8 anos atrás, e sensivelmente muito focada em ajudar as pessoas a manifestarem a realidade dos seus sonhos, seja lá qual for essa realidade. Pode ser um empresário que fatura, sei lá, 10 milhões ao ano e quer duplicar. E eu tenho uma metodologia que se chama Leaders, é um programa para. A maior parte desse público é mulheres, é para aí 70-30. Este ano foi esses últimos 2 anos são os anos em que eu mais trabalhei com homens, porque eu comecei muito com uma visão de falar para mulheres, mas basicamente trabalho o mindset da pessoa, eu costumo dizer que o meu papel é expandir a cabeça dos líderes que eu acompanho e criar essa realidade que tu estavas a dar esse exemplo, e eu estava exatamente a pensar, tipo, uau, é mesmo isto, porque muitas vezes eu própria estou a ver a realidade dos líderes. Eles apresentam-me o cenário, olha, esta é a minha empresa, eu já estou a ver esta empresa, estou a ver os cifrões todos a chegar, e eles não estão a ver essa realidade, mas eu já passei o filme e estou a ver isso. E então, basicamente, eu criei uma metodologia que é a junção quase dos meus últimos 20 anos de experiência, em que eu trabalho a par do conhecimento que eu chamo de show up, preparar a pessoa para show up ao mundo numa versão confiante, poderosa, de eu sei quem eu sou, eu sei para onde é que eu vou e que objetivos é que eu vou atender. Tenho uma parte que é o speak up, porque eu acabo por juntar aqui todas as minhas valências como profissional e também trazendo todo o meu background a nível de, todo o meu background é na linguística, ligada aqui com a comunicação, então tenho essa parte do speak up que é para preparar, por exemplo, pessoas que vão palestrar. Tu disseste agora, tipo, ainda é surpresa, não é? Que vais palestrar. Não, já não é surpresa, ela já disse. Mas ninguém sabe o que é. Mas imagina, preparar a pessoa para public speaking, de estar, saber comunicar, fazer, chegar num palco e não apenas ir lá inspirar pessoas, mas ir lá com o objetivo de criar impacto, deixar legado. Sou especialista em ajudar líderes a vender em palco, não é? Fazer um pitch de vendas, tens uma mentoria e que foste convidada para ir palestrar, ok, vamos aproveitar esta oportunidade para expandir aquilo que é a tua presença em palco através da venda dos teus produtos e serviços de uma forma natural, não é aquela coisa agressiva de meu Deus, vou fazer um pitch de vendas em palco. E o speak up, e depois o terceiro, que é o stand out, que é literalmente o posicionamento. Alguém que já trabalhou a sua pessoa, a sua confiança, alguém que tem a sua voz preparada para estar no mundo e exponenciar essa sua presença. Depois, como é que nós fazemos isso também a nível de posicionamento, não é? Porque fazendo o link aqui com o público que nos vai assistir, muitas vezes já há pessoas que estão até no digital ou fora dele, mas que precisam trabalhar esse posicionamento. Ou líderes, por exemplo, que até agora estiveram no offline e estão aterrorizados só com a ideia de vir para o online porque não sabem como começar. E aí é preciso trabalhar o posicionamento no sentido de quem eu sou na minha essência e como é que eu quero estar no mundo, sabendo que vai sempre haver julgamento, não é? Tu estavas a dizer, mas há pessoas que têm tudo, têm internet, têm tudo, e mesmo assim vêm para a nossa realidade ou para a realidade de alguma pessoa que lhes inspira como sendo impossível. E na verdade, muitas vezes sentimos que essa realidade é impossível, não é porque essa pessoa atinge coisas que eu não posso atingir. Eu não estou preparada para
atingir esses objetivos, porque eu preciso olhar para dentro, eu preciso trabalhar a minha confiança de saber que se ele conseguiu, eu também posso. Eu preciso expandir a minha realidade, a minha cabeça e compreender que se eu quero atingir esse objetivo em específico, que pessoas é que já atingiram esse objetivo e que eu posso estudar essas pessoas, perceber quais foram os passos que essa pessoa deu para que eu também possa lá chegar. E muitas vezes esse posicionamento não é só um posicionamento, por exemplo, de um perfil bonitinho, as roupas que eu visto, os eventos que eu vou, não é um posicionamento como pessoa, quem eu sou na minha essência, que eu posso manifestar isso para fora. E os resultados que os meus clientes vêm tendo em pouquíssimo espaço de tempo, entre 3 a 6 meses, eu hoje costumo dizer que eu em 3, 6 meses consigo fazer aquilo que eu fiz quase a minha vida toda para ir em 10, 15 anos criar uma marca que não é definida pelo número de seguidores, mas pela reputação que eu tenho no mercado de ser reconhecida na lusofonia toda por aquilo que eu faço, mas que começa por aquilo que eu sou. Porque muitas vezes, hoje, principalmente neste público mais jovem, estamos muito escravos dos números de seguidores, não é? Do número de seguidores que temos nas redes sociais. E nem sempre é sobre o número de seguidores, porque tu podes ter 500 mil de seguidores, mas se a tua identidade, quem tu és na tua essência, não é uma identidade reforçada, basta uma crítica desconstrutiva de quem nunca construiu nada para tu te ires abaixo, percebes? Quantas pessoas é que, ok, há uma enchente de comentários que não gosto e vou para casa chorar e estou deprimida e nunca mais vou querer voltar para o digital. Então é super importante trabalharmos o posicionamento de quem é a pessoa que decide fazer show up para fora, não é? E por isso é que se chama show up. Sim, sim. E tu, dentro do contexto, tu mencionaste a palavra liderança várias vezes. E falando em liderança, fala-nos um bocado do contexto no qual tu conheceste o Barack Obama. Então, olha, nessa altura eu estava a viver em Cabo Verde, porque eu fiz cá todo o meu percurso e lembro-me que estava no doutoramento e fiz um ano de Erasmus no meu doutoramento em Paris, e quando eu regressei de Paris, cheguei a Portugal, era no auge da crise, era mais ou menos 2013, a crise económica em que as pessoas estavam todas chateadas e eu vinha de Paris numa bolha de Erasmus em que eu falava francês e inglês e um bocadinho de português, mas o tempo todo estava numa bolha. E eu cheguei aqui e senti-me literalmente desenquadrada, tipo, este não é o país que eu deixei e se calhar não é o país que eu quero ficar. Então, na altura, um ano depois, eu decido que eu queria algo diferente para mim e eu regressei ao meu país. Eu disse, chegou o momento de eu ir contribuir para o meu país. Eu achava que ia para ficar e acabei por chegar a Cabo Verde sem nenhuma oferta, ou seja, fiz as malas, desfiz-me de tudo, entreguei a minha casa, que era arrendada, e empacotei as minhas coisas, meia dúzia de tralhas, e fui para o meu país. E quando eu ia a caminho, eu fiz um post a dizer oficialmente a caminho de Cabo Verde e desempregada. Eu uso o digital há muito tempo. Eu uso principalmente o Facebook, hoje em dia nem tanto, mas eu sempre soube tirar partido das minhas redes sociais. Há mais de 10, sei lá, desde que existem as redes, mas não o Instagram, mas principalmente o Facebook. E eu lembro-me que na altura eu recebi várias críticas em privado, eu estava a tirar um doutoramento na altura e eu tinha uma bolsa. Não fica bem tu dizeres que estás desempregada, tipo, já és super conhecida e tipo, não devias dizer isso. E a verdade é que encurtando aqui a história, eu cheguei a Cabo Verde, candidatei-me para dar aulas na universidade. Eu estava no penúltimo ano do meu doutoramento, eu queria ser catedrática, eu tinha uma visão de, se é para ser professora universitária, eu tenho que ser a melhor, então é catedrática. Então eu na altura estava a tirar doutoramento, chego a Cabo Verde, o que é que acontece? Eu ganhei o concurso público para ser professora na Universidade de Cabo Verde, que é a única universidade pública cabo-verdiana, e é a ambição de qualquer pessoa que é um PhD candidate, tipo, uau! E eu cheguei, tipo, consegui, tipo, mega sucesso, e quando eu preparava para ir começar a dar aulas na universidade, para ir
sei lá, recebo um telefonema de alguém que me liga a dizer: Doutora Evódia, eu vi o seu post no Facebook, ainda é off record, mas eu vou ser o novo Ministro da Comunicação Social de Cabo Verde e da Presidência do Conselho de Ministros e eu quero convidá-la para ser a minha assessora para comunicação e imagem. E eu, assim, com o meu charme, mas com as pernas a tremer, e eu, ai, obrigada, vou ter que pensar, porque eu ganhei o concurso para ser professora na Universidade de Cabo Verde, mas dá-me aqui uma semaninha para eu pensar e estruturar as coisas, porque as minhas coisas ainda estão todas na alfândega e eu não sei se vou ficar cá ou em São Vicente. Mas eu estava a fazer o meu charme, literalmente, e eu desliguei a chamada e eu tinha 100% de certeza que era um sim, que eu Já ia. sabias que ias, Eu mas já estavas só sabia. num. Eu vou pensar no teu caso. Sim, não, mas eu lembro-me de agarrar no meu computador, assim como tu estás lá e escrever no Google o que é que uma assessora para comunicação e imagem faz, porque eu não sabia o que é que uma assessora, mas eu sabia que eu ia. E então, quando eu percebi que uma assessora escreve os discursos do ministro, viaja com o ministro, prepara eventos do gabinete, estuda os dossiês e whatever, eu disse, isto eu faço isto um pé nas costas, tipo, na boa, tipo, estou pronta. E na verdade foi aquilo que me abriu as portas para um universo de possibilidades, de networking. Eu cheguei a Cabo Verde, cofundei uma organização que promovia o empoderamento feminino, fazíamos eventos disruptivos e então de repente numa ilha que não era a minha ilha, que eu era uma autêntica anónima, começo a ser conhecida por esse trabalho de empoderamento das mulheres, ao mesmo tempo que eu tinha o meu trabalho de criar eventos e espaços onde eu pudesse levar a minha experiência a viver fora e com um background incrível e que pudesse criar espaços de debate para debatermos quem nós somos hoje em dia como mulheres, que líderes nós queremos ser, como é que nós podemos na prática contribuir de maneira diferente para o nosso país se começarmos a olhar para dentro, para quem nós somos. E esse projeto teve imenso sucesso e por estar num cargo privilegiado, de repente candidatei-me para um programa, uma vez mais candidatei-me e na altura, quando eu decidi candidatar-me, tinha várias pessoas que diziam, Evódia, tu devias candidatar. E eu própria já tinha visto esse programa que foi, só para enquadrar, foi um programa criado pelo Barack Obama quando ele era o presidente dos Estados Unidos, como uma forma de levar jovens líderes africanos do continente africano para aprender como modelos de liderança nos Estados Unidos e que depois pudessem trazer esse know-how para os seus países, para as suas realidades e se tornarem em líderes que iam impactar ainda no next level, porque reconheciam, esse programa já selecionava quem já era um líder. Candidatei-me e, por incrível que pareça, fui uma das pessoas selecionadas no universo de milhares e milhares e milhares de candidaturas a nível de toda a África subsaariana e de Cabo Verde. Nesse ano nós fomos 8 selecionados e isso permitiu-me ir para os Estados Unidos estudar num programa que é o Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders e na altura distinguida mesmo como um dos 1000 jovens líderes mais influentes do continente africano. Então isto abriu-me portas para chegar nos Estados Unidos e ter aquela visão de que não existem impossíveis. Eu acho que para quem já esteve nos Estados Unidos, dependendo da realidade aonde tu és exposto, estando lá, eu vim dos Estados Unidos com a certeza de, a partir de agora ninguém me vai parar. Isto foi há 8 Deu-te anos aquele atrás. boost. Tipo, foi em 2016, tipo, esquece. Tipo, o Obama, quando ele fez o discurso dele, era o penúltimo discurso dele como presidente dos Estados Unidos e a seguir o Donald Trump ganhou as eleições e ele estava a falar para nós que era um público africano e então o discurso dele estava carregado de simbologias é o meu penúltimo discurso e eu não estou a falar para um público qualquer, eu estou a falar para 1000 jovens líderes que têm a responsabilidade de
fazer aquilo que eu estou a fazer como presidente, de criar a próxima geração de líderes, de contribuir nos seus países para que o mundo seja um mundo onde nós não aceitamos qualquer presidente. E na altura, logo a seguir, o Donald Trump ganhou as eleições, não é? E então eu lembro-me dele dizer, e a frase não é dele, mas é do Kennedy, mas ele parafraseou, e eu já tinha ouvido a frase várias vezes, mas foi naquele contexto que fez sentido para mim, que regressem para os vossos países e em vez de perguntarem o que é que os vossos países podem fazer por vocês, perguntem antes o que é que vocês podem fazer pelos vossos países. E aquela Evódia atrevida, usando as tuas palavras, aquilo ficou muito claro em mim e eu disse: o que é que essa Evódia quer fazer pelo mundo? Já não é só para o meu país, percebe? É pelo mundo. Então eu tomei um decreto mesmo mental, porque essas coisas tu nem podes verbalizar. Porque se eu digo, olha Lara, eu agora vou ser uma mini Obama, vais dizer, olha-me esta arrogante, sabes? Mas eu lembro-me de dar um decreto ali, a olhar para o Obama e de dizer, eu vou ser uma mini Obama. Eu vou fazer numa versão mini aquilo que ele fez durante esses anos aqui como presidente e que ele e a Michelle estão a fazer há muito tempo, de criar mesmo uma visão de que qualquer pessoa que olha hoje para o Obama vê que nós podemos ser tudo aquilo que nós quisermos, sabes? E então, tipo, isso mudou a minha vida. E eu tenho uma pergunta para ti, que é evidente em várias formas a maneira como um momento assim pode ser a luzinha, aquele spark que te dá a força para tu mudares a tua vida. E eu gostei da maneira como tu linkaste isso àquilo que eu estava a dizer que era o objetivo do episódio no início, que foi o nós não termos medo de ocupar espaço. Gostaria de falar agora para aquelas pessoas, porque tu não tens medo de dizer, não, olha, não, sou mesmo. Não, sou mesmo boa. O que é que eu vou fazer? E eu gostaria que tivéssemos todos um bocadinho disso, porque há muitas pessoas mesmo que nem sequer se permitem. Não se permite, elas não se deixam ser observadas, elas não deixam que as outras pessoas saibam quem elas verdadeiramente são. Há muitas pessoas que entram em espaços, e nem sequer estamos a falar desses espaços grandes, basta em eventos. Às vezes o evento é o Natal com a família. E as pessoas estão à mesa e as pessoas às vezes sentem que não pode dar a sua opinião, ou que fica sempre constrangida, ou que tem sempre, uma coisa que eu noto, porque o nosso cérebro e o nosso corpo estão interligados, é a maneira mesmo, até visual, física, em como as pessoas se diminuem. Quando tu não sentes que podes ocupar espaço, quando tu não sentes que mereces estar aqui, tu diminuis-te, tu ficas mais pequeno. E eu queria muito que as pessoas criassem um 2025 e caso elas estejam a rever no que eu estou a dizer, muitas vezes sentirem que, opa, não, nesta sala com estas pessoas aqui eu não sou ninguém, eu sou a pessoa mais pequena, se calhar sou a pessoa aqui que tem menos dinheiro, ou se calhar sou a pessoa aqui que tem menos seguidores, ou se calhar sou a pessoa aqui que tem menos isto, aquilo, e mesmo assim não se sentir a mais pequena. Então eu queria que tu falasses um bocado para essas pessoas agora, e que tu oferecesse alguma perspectiva em termos de porquê que estas pessoas merecem ocupar espaço e como é que elas podem mudar o paradigma mental que as está a aprender neste momento e que não as deixa ocupar o espaço que elas merecem. Sim. Então, há bocadinho eu estava a falar de identidade, não é? A maior parte das pessoas não sabe quem elas são. É tipo, nós literalmente, metade do meu trabalho é sobre autoconhecimento, é sobre levar a pessoa a estar tão enraizada na sua essência, em quem a pessoa é, que é impossível tu deixar, não é que é impossível porque algumas situações podem destabilizar-nos, não é? Mas quando nós estamos enraizados na nossa essência, nós sabemos que nós somos a nossa identidade, quem é a Evódia, quem é a Lara, quando ninguém está a ver. Quando nós trabalhamos isso a um nível profundo, passa a ser só detalhes, sabes? Tipo bullshit. Tipo, o que as outras pessoas dizem de mim não interessa. Então, para mim, por exemplo, foi super importante trazer isso para o meu trabalho, para a minha metodologia, porque eu percebia, por exemplo, que muita gente vinha para o digital, no mundo digital, muita gente vem para o digital não sabendo quem elas são. Então, o que é que acontece? Basta ver ali algum abanão que essas pessoas que não estão preparadas
caem, percebes? Então, por isso é que eu insisto muito no autoconhecimento e em sabermos e termos, quando eu conto a minha história, eu não estou só a contar para as pessoas verem, tipo, a Evódia vem de uma realidade diferente. Hoje, eu sou dos mentores, dos coaches, que é coach, que é mentor, que é consultora, que mais cobra consultorias mentorias de 3 meses num ticket alto padrão. E as pessoas perguntam, Evódia, como é que tu consegues cobrar tanto por uma mentoria de 3 meses, de 6 meses, que na verdade não é palpável? E na verdade, aquilo que eu entrego é exatamente isso, eu, Evódia, que estou enraizada na minha história, o que eu cobro hoje não é em função de uma certificação de coaching ou de uma mentoria ou de um cursinho online que eu fui fazer, é a Evódia, que hoje tem 39 anos, a minha história, eu estou-te a entregar, estou-te a dar acesso aos meus 39 anos de experiência em 3 meses de tu poderes mudar a tua vida e fazeres totalmente diferente do que tu fazes hoje. Então esse merecimento e esse ocupar espaço de dizer, olha, este é o meu preço, queres ou não queres? Tens 20 mil euros? Queres ou não queres? Ah, não, é caro, então rói as tuas unhas porque eu sei o que é que eu consigo fazer contigo em 3, 6 meses, percebes? Então esse trabalho de reforçar a minha identidade, isto não ser arrogância, muitas vezes pode ser confundido com arrogância, de sabermos quem nós somos. Tu estavas a dizer, ser a mais jovem da sala, tipo, ser a mais jovem da sala no universo de outras pessoas que já têm mais idade, mas eu sei quem eu sou. Eu sei porque é que eu estou cá. Porque é que eu fui convidada para estar cá? Ou estou numa conferência e, ai meu Deus, tenho medo de ir falar com as outras pessoas. Não, essas pessoas se calhar já têm o que eu não tenho, mas eu sei quem eu sou. Para as pessoas que as pessoas que ainda não decidiram quem é que elas são, partilha algumas ferramentas que Então, lhes ajudam. ferramentas. Uma das ferramentas que eu mais uso várias, uma delas é, por exemplo, fazer o teste para saber qual é o tipo de perfil comportamental que tu tens. Por exemplo, as pessoas não são iguais. A nível de perfis comportamentais, nós estamos divididos em 4 tipos de perfis: o dominante, o influente, o estável e o conforme. E eles estão ligados por cores. Por exemplo, o dominante é o vermelho, o influente é o amarelo, o conforme é o azul e o estável é o verde. E as pessoas... Por acaso eu fiz esse teste. É, Deixa-me partilhar há um contigo. mesmo, há um que é básico, não é? Que se pode fazer até pela internet. Eu fiz um. Mas eu, hoje em dia, no meu trabalho, na minha metodologia, uma das partes mais importantes, que é a primeira sessão, eu tenho um raio-x de quem é a pessoa. É um relatório com mais de 50 páginas, em que, para além de saber quem é esse, qual é o perfil do líder, da pessoa que eu tenho à frente, o líder pode ser um empreendedor de 20 anos, não interessa. Qual é o perfil dessa pessoa? Quais são os valores que movem essa pessoa? Tu podes dizer, olha, Vódia, eu quero fazer a mentoria Leaders contigo, ou a mentoria Empower Me, que é mais para mulheres, quero fazer a mentoria Leaders contigo porque eu estou a reposicionar-me aqui no digital, trabalho com várias marcas e eu sinto que as marcas me estão a pagar pouco e neste 2025 eu quero triplicar a minha faturação, como é que tu me podes ajudar com isso? Eu vou dizer, let's go, se é para triplicar, bora triplicar. Mas depois eu passo pelo teste, é um relatório que não é esse que vais encontrar online, é mesmo eu Pois enquanto... eu estava a ver aqui o meu dentro deste teste. É o vermelho. É o vermelho, É o dominante, vermelho. mas também tens influente. Nós podemos ter mais do O que influente é o que É o amarelo. era o que eu estava a Sim, dizer. tens a parte. O que eu tenho maior é o vermelho e depois é o amarelo. E Sim, depois, deixa-me ver o que é. sim, E depois o verde e o azul está verde e empatado, azul. mas está muito menos. Está baixinho. Quer dizer, não está baixinho, Uhum. mas em comparação com o vermelho e com o amarelo está. Sim, Estava sim. agora a ver Boa. o coisa. Pronto, basicamente nesta ferramenta que tu consegues mapear o teu perfil, eu estava-te a dizer, tu podes me dizer, olha, eu quero triplicar a minha faturação e não sei o quê, mas pelo relatório eu vou ver na verdade o que é que tu queres. Imagina, tu podes me dizer que tu queres aumentar a tua faturação, mas eu vejo ali no relatório que os valores que te estão a mover neste momento, por exemplo, privilegiares o teu descanso e trabalhares menos e se calhar queres ganhar menos dinheiro e ter
paz de espírito, não Ou estar seja, em às vezes burnout. estamos a trabalhar para os objetivos que não são aqueles que nós realmente Sim, queremos. que não é a motivação real do Ok. momento. Então, esse perfil é completo, mas principalmente na parte só dos perfis comportamentais, de sabermos quem nós somos, como é que nós nos comportamos em relação às outras pessoas. Um dominante é focado, um perfil dominante, só para deixar aqui uma ferramenta mais completa, que é o dominante é focado em resultados, atingir objetivos, duplicar, triplicar o número de seguidores que ouvem este podcast, por exemplo, duplicar as marcas que tu trabalhas neste momento. Está focado em objetivos, então há distrações, mas eu sei que eu tenho que fazer. E, regra geral, é muito focado em resultados. Não está tão... O influente, por exemplo, é uma pessoa de pessoas, de comunicar. Eu sou influente dominante, por exemplo, eu tenho os dois. E ser dominante influente ou influente dominante é diferente, porque o perfil que nos move é aquele que é o primeiro, que é o dominante no teu caso, por exemplo. Eu sou dominante e Eu influente. sou influente dominante, o Ok. meu que me move o primeiro é o influente. Então, eu sou uma pessoa de comunicar, uma pessoa de pessoas, uma pessoa de criar legado. Eu sei que eu nasci para brilhar, percebes? E durante muito tempo eu não tinha essa consciência. Ocupar o meu espaço, ocupar o meu lugar foi perceber, não, o meu perfil comportamental já dita quem eu sou desde que eu nasço e eu nasci para brilhar. Então eu comecei a usar isto nas minhas redes sociais. Tipo, já não dá para brilhar sozinha, eu quero levar todos vocês comigo a brilhar, percebes? Mas isto vem de um lugar de autoconhecimento, de eu sei que eu sou esta pessoa e só com esta ferramenta, é uma ferramenta paga, mas que se há um investimento que eu aconselho qualquer pessoa que empreende, é saber qual é que é o seu perfil, mas de forma mesmo aprofundada, sabes, com um relatório que te explica qual é o teu perfil de liderança, qual é o teu perfil comportamental, quais são os valores que te movem neste momento, que daqui a 3 meses pode ser exatamente o contrário. E depois o que é que as pessoas fazem com essa informação? Essa informação pode até ditar o rumo da tua carreira. Ou imagina que vais para a faculdade, jovens mais novos que te possam estar a ouvir e que se calhar vai fazer análises clínicas e que vai estar ali a fazer análises clínicas o dia inteiro e que é um perfil comportamental que ao fim do mês vai se suicidar só por estar ali a fazer análises clínicas, mas porque alguém disse que agora análises clínicas dá muito dinheiro, percebes? Ou Tipo, seja, é basicamente tu conhecer-te melhor, então consegues fazer sim, escolhas que são sim, mais adequadas para sim, ti. sim. E de ires para aquilo que está alinhado com a tua visão, percebes? De aquilo traz-te um alinhamento tão grande que nós estamos cá. Eu sei que o perfil comportamental, a grande essência é de nós sabermos que as pessoas não são todas iguais e que têm que ser tratadas de maneira diferente. Eu sei que eu tenho que te tratar desde o momento em que eu cá chego de maneira diferente que eu trato o Bruno, porque vocês têm perfis diferentes. E quando tu estás nós que empreendemos, nós trabalhamos com pessoas para pessoas. Então, se eu trabalho com pessoas, eu tenho que conhecer pessoas. Eu não posso falar convosco de maneira diferente, porque eu não vou conseguir tirar de vocês e colocar-vos a performar se eu não sei qual é o teu perfil, porque um perfil estável, por exemplo, que é um perfil verde, é um perfil que precisa de ser estimulado, é um perfil, por exemplo, que há muito mais de pensar mais nos outros do que nele mesmo. Então eu Esse sei... meu está fraquíssimo. Esse meu está... Então, esse não é estável. esse não, mas não é chama-se o teu. estável. Eu fiquei, mas isso significa que eu não sou estável. Não, mas não é de estabilidade, tem mesmo a ver com a forma como a pessoa se comporta. Muitas vezes coloca-se, por exemplo, esse perfil são perfis, por exemplo, que são pessoas que vão para carreiras humanitárias, de ajudar muito o outro, mas um dominante, tu metes ali em carreiras humanitárias, começa a dizer aonde não estou a ver dinheiro aqui a circular, eu quero ver dinheiro a circular, percebes? E depois o conforme, o azul, que é muito focado é muito estruturado, não é? A minha assistente que está comigo há 4 anos, ela é estruturada, ela manda-me Excels, que eu fico só doente, só de olhar para os Excels, mas ela tem lá tudo mapeado. Eu agora estou em lançamento da mentoria Empower Me, que é só focada em mulheres, em desenvolver essa confiança feminina, dar ferramentas para as mulheres. Ela manda-me tudo, todas as pessoas que estão-se a candidatar e as candidaturas estão a chegar para eu selecionar quem vai entrar para esta turma, já fazendo publicidade. Imagina, ela manda-me tudo organizado em que eu vejo e eu dou-me à luz de dizer, esta pessoa, isto é perfeito.
estou a selecionar, mas que ela já criou a metodologia toda dela, mas que eu, Evódia, influente, se eu tivesse que fazer aquilo, eu ia demorar séculos, eu ia ficar ansiosa, porque não é o meu modus Claro. operandi, percebe? E enquanto líder, essa é uma ferramenta até útil para tu conseguires distribuir as tarefas, porque Exatamente. distribuis tarefas com base no Sim. perfil de Sim, sim, cada pessoa. Então agora eu vou sim. começar a usar isso. Agora tenho uma pergunta para ti. Dentro deste contexto de nós ocuparmos espaço e termos o queixo levantado e termos a consciência de que, ok, eu mereço estar aqui como as outras pessoas estão, vou dar cenários e ofereço às pessoas algumas ferramentas que elas podem usar no momento. Imagina uma pessoa que trabalha numa empresa e estão numa reunião de equipa. A pessoa até tem coisas para dizer, mas pá, se calhar pá, vou ficar calada, nem, não vale a pena dizer. Ou ou a mesma pessoa está a entrar no jantar de Natal da empresa e ela sente-se kind of tipo ela e o copinho dela, ou uma influencer que está a ir para um evento de influencers e é do género, ai cá, estás a perceber que ferramentas, ou até uma pessoa, um tio, uma tia no Natal que sentem que tipo, se calhar vão ser mais caladinhos. Para uma pessoa que está com algum tipo de ansiedade social enraizada na crença de que, opá, deixa-me diminuir um bocado a minha visão, deixa-me não ocupar muito espaço, que ferramentas é que as pessoas podem usar na hora para elas conseguirem ocupar um bocado mais de espaço no mundo? Então, há várias, eu adoro. É a parte que eu mais uso, são as ferramentas que eu uso com os meus clientes, principalmente quem vai performar em palco, por exemplo. E uma dessas ferramentas é a autossugestão e que não tem que ser usada no momento. Imagina no exemplo que estás a dar, vai estar num jantar de família com muita gente, ou um jantar de influencers e as comparações e não sei o quê, a autossugestão. Em que isto está também muito associado ao PNL, eu tenho uma lista das 30 características que mais me definem. Então, pararem para fazer o exercício de 30 características que são coisas ou que tu já és ou que desejas vir a ser. Imagina, ser muito rica, sou próspera, sou poderosa, sou incrível, sou magnética, sou feminina, sou... E sempre começando quase sempre por eu sou. Porque eu estou aqui a falar muitas vezes de identidade, porque isto é sobre identidade, reforçar quem tu és. Então tu começas a dizer a ti própria que ao fim de 10, sei lá, ao fim do ano, aquilo já se torna a tua realidade de eu sou poderosa, eu sou magnética, eu sou incrível. Há 2 anos eu coloquei intencionalidade muito no meu lado feminino, trabalhar o meu lado feminino. Hoje uso menos blazer e tal, mas eu como vinha de um perfil de ainda hoje eu acompanho muitos líderes que estão na política, empresários, e eu usava muito blazer. Então eu comecei a trazer o meu magnetismo feminino até na roupa e na maneira de estar. Então eu coloquei, eu sou magnética, sou incrível, sou poderosa. E estava a dizer isso ao longo do dia. De repente, tipo, acordei, tipo, sou mesmo bué magnética. Ou Percebes? seja, Sim, repetição, a e há bocado tu disseste repetição PNL, só para dar um contexto às pessoas que podem não saber, é a programação neurolinguística, sim. que explica um bocado às pessoas o Sim, que é que é. basicamente esta ferramenta em si da autossugestão é que, imagina, eu posso dizer, Lara, não penses num elefante vermelho, por exemplo, e tu pensaste, porque é assim que nós funcionamos. Então, a autossugestão é literalmente, o exemplo do elefante vermelho é exatamente a mesma coisa com eu sou magnética, sou rica, sou milionária, whatever. Nós estamos a autossugerir ao nosso inconsciente aquilo que efetivamente nós ainda não somos, mas poderemos ser. Então, aquilo começa a ficar enraizado em nós, que se torna a nossa realidade, mesmo que ainda não o é. Nós programamos-nos Sim, com base naquilo. literalmente nós estamos a preparar a nossa mente e nós estamos a criar, o nosso cérebro é como um computador e tem programas e nós podemos introduzir novos programas. Então, se há coisas que nós não somos, podemos introduzir isso no nosso cérebro para passar a ser. É como introduzir mais uma drive para eu não sou isto, mas eu posso por voltar a exemplo, ser. esse exercício é algo que requer repetição para o programa entrar. No contexto da pessoa que está no jantar de Natal da firma,
Por Ela isso não é que- tem tempo não, para repetir, eu sou não, extremamente mas por confiançuda. isso, não, por isso é que eu disse para começar a fazer isso antes, ou Ok. seja, é uma ferramenta que tem que ser usada antes. Por exemplo, eu vou dizer, hoje vim para cá gravar, dormi muito pouco. Então eu já sabia que hoje de manhã eu não ia estar com a energia que normalmente a Evódia tem todos os dias. Bom dia, protagonistas nas stories. Então eu vim a dar esses comandos a mim mesma. Eu sou poderosa, eu sou magnética, eu vou lá para inspirar pessoas. Existem pessoas que precisam de ouvir a minha história. Ou seja, Ou afirmações. seja, essas afirmações positivas que nos conectam com quem nós somos, que independentemente no jantar de Natal ou wherever, alguém te está, olha para ti, pode estar a julgar, ou tu mesma sentes que, ok, estou-me a comparar, tu começas a reconectar-te. Às vezes eu saio dos espaços e eu vou ao espelho na casa de banho relembrar-me de quem eu sou. Então tu até podes achar que no jantar de Natal se calhar isso não vai funcionar, mas começa a funcionar, percebes? Sair, olhares ao espelho e falar com a tua... Outro exercício, por exemplo, é falar com a tua criança interior e dizer, está tudo bem, meu amor, está tudo bem. Tu comparaste com outras pessoas, mas é o caminho das pessoas e este é o teu caminho. E nós às vezes nós não criamos esse diálogo interno de solidariedade para connosco mesma, de sermos as nossas melhores amigas e dizermos, olha, esse sentimento que não é assim tão bom que tu estás a ter por aquela pessoa, está tudo bem tu teres esse sentimento, mas eu quero que tu saibas que vem de um lugar de comparação. E que... Ou seja, é uma espécie de validação, porque às vezes eu sinto que as pessoas só piora. A pessoa está, por exemplo, na reunião e está a equipa toda estão a reunir e a pessoa, pá, não está a falar, não está a dizer a verdade ou não está a opinar e ela, dentro dela, ela pode ainda ficar frustrada. Ou ela está num jantar, está-se a comparar e ela reparou no próprio comportamento dela e depois, em vez dela ter esse discurso com ela mesma que vai conseguir tirá-la daquele espaço mental, ela piora o espaço mental porque ela depois castiga-se. Fica, pois, tu és mesmo insegura, és mesmo muito insegura. E a espiral é lá está, é a autossugestão. Começamos a fazer a autossugestão, mas de uma forma negativa. Tens outras ferramentas que as pessoas possam utilizar no momento? Sim, por exemplo, numa reunião com outras lideranças ou que têm que apresentar resultados ou whatever, eu não sou a favor de fórmulas mágicas, de a pílula que te vai salvar em 24 horas. Aqui é um modo SOS, mas os meus líderes, as pessoas que eu trabalho, são preparadas, não é? Contigo, sim. Então aqui, tipo, em modo SOS, apesar de saber que este não é o meu trabalho, mas porque eu sou muito apologista de o ser para depois fazer e ter. Aquilo que nós fazemos, os resultados que nós temos nos nossos negócios, nas nossas vidas, é o resultado de quem nós somos. Em coaching integral sistémico, nós trabalhamos a pessoa como um todo. Eu trabalho a identidade da pessoa para depois ela aí sim poder trabalhar o seu merecimento que está transformado em ação, porque é através da ação que depois tu podes manifestar a vida dos teus sonhos. Se não houver aqui um alinhamento entre o ser, quem tu és, e o ter, muitas pessoas estão mais focadas em ter, porque os outros têm e eu também vou ter. Vou fazer tudo para me tornar milionária, não é? Tipo, como se tornar milionária em 3 meses. Mas não sabem que para se tornar milionário, o mais importante é tu trabalhares quem tu és. Porque podes ganhar esses milhões e perdê-los a velocidade da luz, porque não tens capacidade de segurar esse dinheiro, porque tu não foste preparada para, percebes? Tu não és. Sim. Tu podes sim. ter milhões, mas tu não és milionário. Percebes? E voltando a esse contexto de uma reunião de última, em que tem que apresentar resultados, por exemplo, de saber que se nós estamos ali, é porque o espaço também é nosso por direito, não é? Esse ocupar espaço, tu estavas a dizer. Eu gosto de falar de ocupar o nosso lugar porque tudo é válido. Eu sou válida, assim como o líder que está a dirigir a reunião é válido. E muitas vezes nós colocamos nesse lugar de que essas pessoas são melhores do que nós. Então, esse discurso, eu gosto de voltar sempre ao meu eu, que é o discurso interno de, ok, pode ser que até que aquilo que eu vou dizer não acrescente assim tanto valor, mas é importante eu contribuir. Quantas vezes, principalmente nós mulheres, os homens são mais despachados nisso, nas reuniões,
há coisas que nós queremos dizer e não dizemos, e de repente alguém abre a boca e diz exatamente aquilo que nós queremos dizer e ficamos tipo chateadas, tipo, olha, ou eu disse baixinho e ele ouviu e replicou e disse, não é? E isto é de um lugar de falta de confiança, então nós precisamos de começar a trabalhar a nossa confiança para nos posicionarmos e dizermos, olha, eu não concordo com esta medida que foi tomada, posso acrescentar aqui, dar aqui um contributo da forma como nós podemos fazer, ou eu concordo com o que a pessoa sugeriu e eu ainda acrescentaria. Tem que sempre ser numa lógica de contribuir e de saber que é uma reunião em que estão lá todos para um bem comum e não de, os olhos todos estão colocados no teu umbigo e agora vais falar, porque nós dramatizamos a maior parte da nossa ansiedade. Vem de um lugar de nós maximizarmos coisas que na verdade são mínimas. Ninguém está a reparar. Sim, é só uma contribuição para a nossa reunião e a pessoa na cabeça dela acha que é uma TED Talk que está a dar, não é? E começa a palpitar Sim. e começa... Sim. E agora aqui, para entrar numa fase final, queria falar muito sobre um termo que tu usas que é migalhas. E das pessoas aceitarem migalhas ao longo da vida delas. Mas antes de entrarmos lá, lembrei-me agora de uma coisa que também me ajuda bastante nestes cenários em que às vezes eu posso estar num contexto em que eu não me estou a sentir tão confiante, é eu prestar atenção à minha linguagem corporal, porque a maneira como nós nos sentimos determina a maneira física como nós nos apresentamos, mas vice-versa. O nosso corpo também tem o poder de mudar, é uma conexão que vai dos dois lados, que vai e vem dos dois lados. Então, eu convido as pessoas, para se elas estão em algum contexto em que elas se sentem mais diminuídas, em que elas se sentem inferiores, lá está, esse autoconhecimento permite-as ter essa consciência mais rápido, essa self-awareness, conseguirem perceber o que está dentro delas, mas é depois reparar como é que está a minha linguagem corporal agora. Se calhar eu estou assim all slouched. E se calhar o que tu precisas é de primeiro alinhar o teu corpo com aquilo que tu queres estar e depois isso também vai mandar uma mensagem para o teu cérebro de que, ok, we got this. E aí eu acho que é mais fácil conseguirmos agir com confiança. E eu gosto de associar isso também à nossa própria respiração. Uma das ferramentas que eu uso, por exemplo, antes do meu cliente subir ao palco, é respirar, e respirar mesmo de forma, por isso é que às vezes tipo sair, olha, vou só à casa de banho, pode ser só uma desculpa, mas funciona, se estás num jantar de família, é tipo esse exercício, às vezes nós estamos em picos de ansiedade e nós não sabemos que só uma respiração diferente podia salvar-nos. Eu tenho pessoas que antes de subir ao palco eu obriguei-as a dançar ou a respirar fundo, depende do perfil que eu tenho à frente, e salvou-lhes a palestra, percebes? E às vezes é só conectarmos. Se eu estou ansiosa, começamos a pensar, tipo, o que é que eu posso fazer, mas às vezes é só conecta-te com a tua respiração, então deixar aqui isso também mudar como o sistema nervoso. uma Agora falando aqui, para acabar, dentro deste contexto das migalhas, porquê é que tu achas que que a maior parte das pessoas aceitam migalhas? Porque não, de tudo. Voltamos ao mesmo, mas não é o mesmo, porque não se sentem merecedoras, e no fundo não se sentem merecedoras porque ainda existe um nível ainda mais deep que precisa de ser trabalhado a nível do merecimento, da sua identidade, desculpas, porque nós só nos sentimos merecedoras de toda a abundância do mundo, e a abundância não é só dinheiro, é a abundância de estar aqui como tua convidada neste podcast, é a abundância de ter um momento com os meus filhos de conexão e tipo, uau, eu tenho os filhos mais incríveis deste mundo. Por exemplo, eu trabalho com muitas mulheres que aceitam migalhas nos relacionamentos e trabalhar esse mindset de chega de migalhas. Houve uma altura durante a pandemia que eu criei uma hashtag que era chega de migalhas, é literalmente tipo, bora olhar para nós e termos a consciência do nosso valor. As pessoas aceitam migalhas em tudo. Porque no trabalho, tipo, no trabalho, nas marcas, nas maneiras como as pessoas lhes tratam. Às vezes as pessoas falam mal com elas e está tudo bem. E elas vivem a vida como, aquilo é que eu mereço, aquilo é o nível onde eu estou. Sim, mas isso tem tudo a ver com a identidade da pessoa, ok? Porque uma pessoa com a sua identidade trabalhar, eu tive que trabalhar muito a minha identidade. Uma das coisas que mais faz reforçar a nossa identidade, principalmente para quem é empreendedor, quem é empresário, é parar para olhar para a tua história
Eu hoje, todos os anos, eu faço esse exercício, já que estamos em 2025, é o início do ano novo, a maior parte dos objetivos, sabes aquela cena que eu acho miserável de comer as passas? Quando estão ali as 12 badaladas, toda a gente está a comer passas. No final de janeiro está provado por vários estudos de que já ninguém, para ir mais de 70% a 80% dos objetivos, as pessoas já nem se lembram dos objetivos que disseram que iam ter lá no dia 1 de janeiro, quando vão a comer as passas. Então, hoje em dia, a coisa mais miserável que eu aturo nos jantares de ano novo são as passas, porque é a personificação do ridículo, percebes? Porque no final do mês de janeiro já ninguém se lembra dos objetivos, muito menos em junho e muito menos no final de dezembro, percebes? Começando sempre pela base de reforçar quem tu és, que vai ser merecedora de atrair tudo neste ano novo, porque é a partir desse lugar que nós começamos a decidir qual é o tipo de emprego que eu quero, quem são as marcas que eu quero trabalhar e que me vão pagar muito bem. Eu há tempos fui contactada por uma marca, eu não faço grandes trabalhos de dar visibilidade, mas há uma outra marca que pode linkar com o meu trabalho e eu aceito. E a pessoa estava-me a dizer, mas nós achamos estranha essa sua proposta, tendo em conta o número de seguidores que tem. E a minha resposta foi uma resposta tão posicionada, baseando-me na minha essência, que eu cobrei 10 vezes mais do que um influenciador que tenha, se calhar, 100, 200 milhões, 200 mil seguidores aceitaria, porque veio desse lugar de foda-se, eu sei quem eu sou. Se eu te vou dar espaço na minha audiência de 15 mil, 20 mil seguidores, eu quero que tu saibas que eu não sou os outros, eu sou a Evódia, que sabe de onde é que ela veio, que vendeu mangas para vir para a faculdade e que hoje tem mentorias e que acompanha os maiores players do mercado. Então, se tu queres vender o teu peixe na minha audiência, tu vais ter que pagar. E esse trabalho não é um trabalho de vou tirar um MBA em desenvolvimento pessoal, é um trabalho de olhares neste início de ano novo, neste ano novo, para a tua história, para a tua experiência. Mesmo que tens 25 anos, olha para trás. Às vezes tu já quebraste a cara. As coisas que tu já tiveste que fazer, as noites mal dormidas para passar nos exames na faculdade, as entrevistas de emprego em que tu não passaste e foste para casa frustrado. Todos esses altos e baixos conectaram-te a quem tu és hoje. E tu começas a reforçar: é verdade, eu já fiz. Olha, eu sobrevivi a esse fim de relacionamento em que eu fiquei. Não vou usar palavrões do teu podcast, sabes? Esse lugar é que te leva para um lugar de não aceitar as migalhas, porque muitas vezes nós aceitamos migalhas porque nós não sabemos quem nós somos, nós não temos a consciência do nosso valor. Eu sei que o posicionamento que eu tenho hoje no mercado e que muita gente acha que é nariz empinado, não é de nariz empinado, é de alguém que o mundo pode estar a desabar. As pessoas dizem: olha, tu às vezes pareces tipo zen e o mundo está a desabar. Mas eu sei que não é o mundo que está a desabar, é só um episódio isolado que daqui a nada a tempestade vai passar, percebes? For the plot. É para a série ficar. E isso, então, uma sugestão que eu tenho e que todos os meus clientes usam é ter um pote de gratidão. E sabes, eu tenho mesmo um pote físico. Eu agora chego a casa e vou lá. Dia X eu fui ao podcast da Lara. Dia Y eu vendi esta mentoria, esta consultoria por X. De repente estás para ir em março, abril, maio e estás-te a sentir desanimada por algum motivo, abres o teu pote e começas eu já fiz isto tudo, e isto traz-te, conecta-te para uau, eu já fiz isto, por exemplo, agora que eu dupliquei o valor dos meus serviços, eu tive que ir para os casos de sucesso dos meus clientes de 2024 e percebeu os milhões que essas pessoas faturaram por não é por minha causa, mas com a minha ajuda, com o meu know-how, percebes? Então, isso conecta-te com não aceitar as migalhas, e migalhas em todas as áreas das nossas vidas nós acabamos por aceitar, não é? Tipo... Última pergunta, sim. Onde é que as pessoas te podem encontrar? Então, em todas as plataformas, Instagram, Facebook, Evódia Graça, Evódia Graca, ou então através do meu site evodiagraca.co.
Eu nunca percebi porque é que os handles e os links não deixam ter acento de cedilha, e que não deixam ter essas coisas. Eu até nos hashtags eu ponho cedilha mesmo de propósito. Epá, não, mas isso frustra-me, porque às vezes eu digo o nome das pessoas errado, porque Sim. eu acho que, enfim, Sim, sim. uma à parte. Olha, espero que tenhas gostado de estar aqui. Muito obrigada por Obrigada, por foi um teres vindo. Gostei privilégio. muito de estar aqui esta horinha à conversa contigo. Foi mesmo um gosto. Vamos continuar a conversar. Depois mando-te Sim, mensagem. Nós não sim, tínhamos ligação antes disto, eu sim. mandei-te a mensagem pela primeira vez quando foi para vires aqui ao podcast a fazer-te o convite, mas agora vou começar a estar ainda mais atenta às coisas que tu fazes e que tu publicas. Então mesmo obrigada do fundo do Obrigada, coração Lara. por teres vindo. Espero que tu tenhas gostado de estar aqui à conversa connosco, e mais uma vez que tenhas sentido confortável. Vejo-te para a semana, ou se calhar não precisa ser para a semana, se calhar eu tenho 50 e tal episódios que tu ainda não viste, maybe. Então não precisa de ser para a semana. Podes ir ver um dos antigos. Temos muito conteúdo aqui na página. Por favor, subscreve-te. Estou farta das pessoas que veem este podcast tipo semanalmente e não se subscrevem. Por favor, subscreve-te e um beijinho até à próxima quarta.